Então, boa tarde a todos. O meu nome é Jacinto Almeida. Eu, para conseguir tornar fluida a conversa, eu irei retirar o microfone de todos os convidados, de forma a que seja perceptível a mensagem e que seja um webinar perceptível a todos os intervenientes. O meu nome é Jacinto Almeida. Estou no departamento de marketing da MSTN. A MSTN é a empresa holding do grupo em que a Mistolin Pro faz parte. A Mistolin Pro hoje está a promover um webinar em como evitar a contaminação cruzada na economia social e acreditamos que iremos trazer bastantes pontos interessantes e devido ao timing e ao tempo que iremos estar a falar convosco, acredito eu que não iremos responder a todas as questões, por isso fica desde já o nosso compromisso e disponibilidade total para tirar de qualquer outra questão que possa surgir ou no fim do webinar ou até mesmo depois, já a posteriori, poderão fazer chegar-nos todas as dúvidas por e-mail. Neste webinar temos dois oradores conforme foi comunicado no convite, o Rui Rocha e a Susana Caetano, que irei passar a palavra dentro de momentos. Espero que todos vocês tenham um webinar positivo e que seja positivo para todos em termos de informações e de know-how que venha para cima da mesa e obrigado por estarem cá. Rui, se quiseres... Podemos começar, então. Ok, obrigado, Jacinto. Boa tarde. Então, desde já agradecer a presença de todos. O meu nome é Rui Rocha, tenho 39 anos e moro em Viseu. E é com muito gosto que sou gestor de cliente da Mistolin, já vai para 10 anos. Então, o que esperar no webinar de hoje? Nós hoje vamos falar, então, do conceito da contaminação cruzada, bem como também os diferentes tipos de contaminação que podem existir, as fontes de contaminação no seio dos nossos lares de idosos e depois também vamos dar algumas formas de tentar combater esta contaminação cruzada. Ok, então, começando, o que é isto da contaminação cruzada? Poderemos dizer que é a transferência inadvertida de micro-organismos, sejam eles bactérias, vírus, fungos, de uma superfície para a outra. E por que é que isto acontece? Normalmente ocorre sempre por procedimentos de higienização inexistentes ou não eficazes. Poderemos dizer que há algo que está ali, mas que não devia estar. E cabe-nos a nós, como profissionais, ajudar os nossos clientes na prevenção dos riscos associados a este fenómeno. Ok, então que tipo de contaminação cruzada nós podemos ter? Podemos ter a contaminação ambiental, que é causada através do ar e da água contaminada, a contaminação física, causada por um contacto físico com outra pessoa, ou, muito importante também, com uma superfície que possa estar contaminada, a contaminação química. Temos também a contaminação de géneros alimentícios, se calhar a mais conhecida, que advém da ingestão de alimentos contaminados e, infelizmente para nós, muito em voga nos nossos dias agora, é a contaminação biológica, que advém de vírus, bactérias e fungos. Pronto, são estes alguns tipos de contaminação cruzada que podemos ter. Vou partilhar aqui um vídeo que ilustra a rapidez com que a contaminação cruzada pode ocorrer. We know every time you cough, sneeze, or breathe, there's the potential to spread germs. How easy do they spread? Well, let's find out. Here's Jane. She just sneezed into her hands. Could be allergies, could be a cold. Afterwards, she carries on her everyday activities. It's lunchtime. Jane puts on her mask and is sure to social distance in the hallways and break room. Ah, there we go. The hand wash we've been waiting for. But wait. Let's take a look at what Jane has touched up until now. This is why it's important not to touch your face, wear a mask,
and know how to properly put it on and take it off. Cover your cough and sneeze with your elbow, wash your hands for 20 seconds with soap and water, and social distance. Ok, então, como podemos constatar até aqui, a limpeza ineficaz, aliada à capacidade dos micro-organismos sobreviverem nas superfícies por longos períodos de tempo, faz com que estes se passem para as pessoas e para outras superfícies muito facilmente. E então é este o grande problema da contaminação cruzada. Ok, ter em conta ainda dois conceitos bastante importantes, que é o da limpeza e da desinfecção. Com a limpeza, nós fazemos a remoção física de sujidades, com a finalidade de manter o asseio e a higiene do ambiente. Pretendemos também prolongar o tempo de vida útil dos equipamentos e das superfícies. Já com a desinfecção, nós tentamos eliminar os micro-organismos até um nível que já não causem perigo para a saúde humana. É importante ter sempre estes dois conceitos bem presentes. Aqui para reforçar o que estava a dizer, a limpeza das superfícies consegue reduzir em cerca de 80% o número de micro-organismos. Se a esta juntarmos também a desinfecção, conseguimos chegar até um número de 99%. Daí a importância de fazer sempre uma boa higienização, isto é, fazer limpeza seguida de desinfecção. Pronto, aqui identificamos algumas zonas críticas que temos nos nossos lares de idosos, como são as áreas comuns, a cozinha, o apoio ao domicílio, a lavandaria e as entradas e as saídas das instituições. Vamos enumerar alguns riscos e cuidados a ter em cada uma delas para evitarmos a contaminação cruzada. Vamos começar por indicar algumas técnicas de limpeza para evitar esta contaminação cruzada. É importante que no processo de higienização ter sempre em conta uma orientação vertical, isto é, começarmos sempre de cima para baixo, das superfícies mais afastadas do chão para as que se encontram mais próximas. Isto é válido para a limpeza dos quartos, das casas de banho, das áreas sociais, ter sempre esta orientação vertical, de cima para baixo. Ter também uma orientação horizontal, isto é, começar sempre da zona mais afastada para a mais próxima da nossa saída. Importante também respeitar esta orientação para não estarmos a correr o risco de incorrer numa contaminação cruzada. Limpo-sujo também, começar sempre para as mais limpas e progredir gradualmente para as zonas mais sujas. Devemos ainda evitar também o uso de vassouras ou espanadores, que podem levantar partículas que podem vir a contaminar outras superfícies. Dar sempre ênfase à limpeza feita por meios úmidos é essencial. São algumas técnicas para evitarmos também o risco de contaminação cruzada logo no processo de higienização das áreas. Ok, outro aliado que temos no combate a esta contaminação cruzada são os detergentes. Nós na Mistolin temos um portfólio enorme de soluções. No webinar de hoje apenas vamos falar de dois produtos. Por estes dois produtos terem um amplo espectro de desinfecção. São eles o Activir Forte, o DVF80, que é um detergente desinfetante virucida concentrado. É aprovado pela norma 144/76, que atesta a capacidade dele como sendo virucida. É também bactericida, leveduricida e fungicida também. O princípio ativo do produto são os quaternários de amónio, que garantem a desinfecção. É um produto que pode ser usado na limpeza e desinfecção de qualquer tipo de superfícies, em zonas críticas, tanto nos setores industriais como nos institucionais. O outro é o álcool teaser da ANR, também aprovado pela norma 144/76. É um desinfetante alcoólico não residual. Aqui os princípios ativos do produto é o álcool e os quaternários de amónio. Garante uma desinfecção rápida de bancadas, equipamentos e utensílios, tanto nas zonas alimentares como nas áreas institucionais. Tem uma grande vantagem, não necessita de enxaguamento, pois não deixa resíduos.
e é também muito, tem também um alto espectro de micro-organismos, é também bactericida, leveduricida, fungicida e virucida também. Temos então o alcotizer da ANR. Ok, aqui, entrando aqui especificamente nas fontes de contaminação, começando pela lavandaria e o circuito de transporte de roupa. Vamos enumerar aqui alguns cuidados a ter. Primeiro, remover a roupa sem sacudir muito, isto é, para evitar que estas contaminem outras superfícies. Terem atenção ao tempo de armazenamento da roupa. Muito tempo, a roupa estando muito tempo armazenada, pode originar a proliferação de micro-organismos e tornar depois a lavagem da mesma mais difícil. É importante colocar a roupa contaminada em duplo saco e desinfetar o seu exterior também. Aqui podemos usar o DANR para fazer esta desinfecção. Ter também atenção aos carros de transporte, devem ser fechados e diferentes para termos a roupa contaminada e a roupa não contaminada. Usar também um código de cores, tanto nos carros como nos sacos, para roupa branca, roupa de cor, roupa muito suja, roupa pouco suja. Ter logo o cuidado de fazer esta separação, esta classificação da roupa logo na fase de separação da recolha da roupa, é importante. Facilita depois o operador que está na lavandaria a separação da mesma e a correta utilização dos programas de lavagem. É importante também não colocar ou arrastar a roupa pelo chão, isto é, evitar que as rodas dos carros passem por cima da roupa suja. Isto pode ser uma fonte de contaminação. Os carros no seu trajeto até à lavandaria podem transportar micro-organismos nas rodas e então estamos aqui também a ser uma fonte de contaminação cruzada. Ainda dizer também que deve haver um horário fixo de passagem da roupa pelos corredores. É importante que o transporte da roupa não aconteça ao mesmo tempo das refeições ou da tomada de medicação, por exemplo. Haver um desfazamento entre estas ações para também não criarmos aqui uma possibilidade de existir a contaminação cruzada. Então, continuando aqui com a lavagem de roupa, há alguns cuidados também a ter em relação à contaminação cruzada. Em relação aos equipamentos, como as máquinas de lavar, devem ser desinfetadas com o DANR também, logo depois de acionado o programa de lavagem. Isto para quê? Para evitar que, ao retirarmos a roupa lavada, esta não entre em contacto com as partes frontais da máquina que podem ter ficado contaminadas quando do carregamento com a roupa suja. Isto é importante fazermos esta ação, porque como não temos máquinas de barreira sanitária, então nós vamos colocar a roupa suja por onde vamos depois tirar a roupa lavada. É importantíssimo então aqui que se fazer uma desinfecção da parte frontal da máquina, porque existe o risco, ao estarmos a tirar a roupa, ela entrar logo em contacto com uma superfície que foi contaminada e deitar por terra o trabalho da lavagem e logo aí incorrermos numa fonte de contaminação cruzada. Então, ter muito em atenção este procedimento. Depois, em relação às bancadas também, fazer a limpeza e desinfecção de todas as bancadas de trabalho é importantíssimo, para evitar que a roupa limpa possa ser logo, entrar em contacto logo com algum tipo de micro-organismo. Então é preciso fazer também muito bem a higienização de todas as bancadas de trabalho e as bancadas de armazenamento da roupa. É importante ter sempre isto também presente. Em relação aos carros de transporte, devemos ter um afeto à zona limpa da lavandaria e outro à zona suja, nunca se devendo o da zona limpa ir para a zona suja e o da suja ir para a zona limpa. É importante ter também esse critério. Se pudermos afetar um funcionário, um operador à zona limpa e outro para a zona suja, tanto melhor. Evitamos o risco de contaminação cruzada também. Depois, em relação aos pavimentos, de realçar também a importância de serem lavados, especialmente na zona em frente às máquinas, e aqui usamos o DVF 80, isto para evitar que o funcionário afeto à zona limpa da lavandaria possa inadvertidamente levar contaminação desta zona. O mesmo pode acontecer também com os carros de transporte da roupa. Então,
fazer a higienização deste espaço é fulcral, porque aqui é uma zona muito sensível, porque vamos ter ao mesmo tempo roupa suja e depois, posteriormente, a roupa lavada. Então, aqui devemos também fazer esta limpeza e esta desinfecção deste espaço para não haver aqui a possibilidade de contaminação cruzada. Podemos também ainda, por exemplo, afetar uma máquina para roupa que temos a certeza que está contaminada e guardamos aquela máquina só para fazer aquele tipo de lavagem. Podemos salientar também para a importância da existência de circuitos de entrada e saída de roupa bem definidos, e isto é, por onde entra a roupa suja não deve sair a roupa depois lavada. É importante garantir esta separação de circuitos. E isto porquê? Porque a roupa é também um veículo de contaminação cruzada, então temos de ter estes cuidados redobrados para evitar que ela seja um veículo de contaminação também. Aqui, aproveitar também para falar um pouco das vantagens do nosso sistema de dosamento automático. Primeiro, dizer que com o nosso sistema de dosamento automático eliminamos a possibilidade de erro de dosagem, tanto para mais como para menos. É uma vantagem muito grande. Depois, torna o processo de lavagem mais eficaz, conseguimos fazer uma melhor desinfecção e um desencordaramento da roupa mais eficazmente, permite uma maior rentabilização das quantidades químicas, isto é, com menos quantidade química conseguimos obter melhores resultados de lavagem, conseguindo assim uma redução de custos e uma longevidade da roupa muito maior. Permite-nos a criação de programas e soluções específicas para cada tipo de sujidade e para cada tipo de tecido. Os novos equipamentos com ligação por Wi-Fi permite também o acesso remoto para intervenção técnica à distância e monitorização contínua dos programas de lavagem e a correta utilização dos mesmos. Conseguimos ver isso à distância nos dias de hoje. Permite também o acesso a reportes por parte do cliente com total transparência. Estas são uma das grandes vantagens do nosso sistema de dosamento automático para a lavanderia. E ok, aqui vou dar a palavra à minha colega, a Susana, que vai continuar a partir de agora. Susana? Obrigada, Rui. Parabéns pela tua apresentação. Boa tarde a todos. O meu nome é Susana Caetano. Também sou gestora de clientes na Michelin Profissional. Já estou no grupo também há sensivelmente 10 anos. Aquilo que eu posso dizer que da experiência que tenho destes anos é que esta questão relacionada com a contaminação, com a importância que é cada vez mais a desinfecção, não é uma ciência exata, portanto, temos sempre de nos reinventar e adaptar a uma nova realidade. Portanto, aquilo que nós neste momento estamos a viver perante esta pandemia, de facto prova isso, e de facto é toda esta dinâmica e esta adaptação que nós temos de nos fazer relacionado com esta questão da desinfecção que me cativa e de facto me dá um gosto imenso continuar a trabalhar nesta área. Portanto, voltando aqui para a apresentação, eu vou falar então a nível de áreas, vou falar do apoio ao domicílio, que é um dos serviços que os lares residenciais têm como apoio, digamos assim, ao utente, e falar de algumas áreas que são cruciais para evitar esta chamada de contaminação cruzada. Portanto, uma delas é as viaturas, portanto, as viaturas que asseguram, de facto, a entrega, principalmente, de alimentos na residência do utente. O que é que se deve assegurar? É que essas viaturas devem ser devidamente higienizadas com alguma periodicidade, e quando falo é mais a nível de interior da viatura, não é? Portanto, ter o cuidado de periodicamente fazer uma higienização da viatura, e aí aconselho o nosso Active e Forte, o DVF80, para fazer essa higienização, portanto, para lavar e desinfetar a viatura, mas ao longo do dia ter sempre presente o nosso Alcotizer, portanto, o nosso Daner, para ir fazendo sempre uma desinfecção ao longo do dia. Portanto, vão conseguindo eliminar as possíveis contaminação cruzadas por tudo o que são áreas de contacto. Estamos a falar, por exemplo, dos volantes, das maçanetas, dos puxadores da viatura. Portanto, são tudo zonas de contacto em que poderá ser sempre as zonas de veículo desta
tal contaminação cruzada que se ouve tanto falar. A nível de equipamentos, tudo o que seja de transporte, carrinhos, marmitas, tudo o que seja necessário para transporte da alimentação e de todos os bens necessários para levar ao utente, também tem que se ter muito cuidado na sua devida higienização e desinfecção periódica ao longo do dia. O que é que também deve-se assegurar neste caso, dentro das viaturas, voltando ainda um bocadinho às viaturas, é a questão da existência sempre de um kit, que eu classifico isto como um kit porque vocês têm que ter estes mínimos necessários para andar convosco na viatura, que é a questão do álcool gel, máscaras descartáveis, luvas descartáveis, aventais, óculos de proteção, isto depois é um bocadinho relativo, para que vocês possam sempre, portanto, para que o funcionário possa sempre trocar estes EPIs quando saem de um utente e vão para outro, para a casa de outro utente. A nível de residência do utente, o que eu alerto é, de facto, tentar reduzir ao máximo o mobiliário que existe, obviamente, na residência do utente. A gente sabe que esta parte não é fácil de explicar às pessoas, porque é o conforto delas, é o bem-estar, é o lar, é o seu lar, e é difícil, de facto, dizermos, olha, vai ter que reduzir aqui o mobiliário. Não é fácil, mas isto é no sentido de vos facilitar a limpeza e a desinfecção da residência, ok? Portanto, relativamente à higienização, aconselho também o Active Forte DVF80. Obviamente nós temos uma gama bastante larga relativamente a tudo o que são produtos para limpeza e desinfecção, mas conforme o colega Rui disse, vamos aqui nos focar apenas em 2 produtos, porque queremos de facto vos dar a entender e a perceber a importância da utilização deles, ok? Vou falar então agora da parte dos acessos à instituição. Quando eu falo acessos, é as entradas e as saídas dentro da instituição. Portanto, o importante é vocês perceberem que as transmissões, muitas delas ocorrem do exterior para dentro da instituição. Portanto, o que é que se tem que fazer? É eliminar logo à nascença uma possível contaminação dentro da instituição, e ocorre sempre, normalmente, quando há os acessos ou quando há as entradas de alguém externo. E atenção que isto não é só para alguém que vem à instituição que não é funcionário, portanto isto inclui tanto o funcionário como alguém externo que tem que vir à instituição, como um médico externo ou algo assim do género. Portanto, o que é aconselhado, e penso que muitas instituições já adotam isto, é ter sempre um ponto de desinfecção das mãos, ter um álcool gel na entrada. Aproveitei para vos aí apresentar alguns dispositivos que nós temos como suporte para fazer essa desinfecção, como as nossas colunas verticais, conforme podem ver aí nessa imagem de cima, e também falar-vos da importância que é de ter um tapete com uma solução desinfetante para desinfetar calçado. Há funcionários que quando entram na instituição trocam obviamente calçado, etc, mas quando estamos a falar de alguém que é externo, que entra e que não vai trocar de calçado, deve haver aqui de facto um tapete que vá desinfetar esse calçado. Uma das outras soluções é a medição de temperatura corporal à entrada, portanto vai aqui obviamente logo automaticamente filtrar a possibilidade de alguém que possa estar contaminado, e a temperatura, como sabem, é um dos fatores. A troca de máscara, portanto, quando alguém vem de fora, deveria trocar essa máscara, portanto, deitar fora e colocar uma nova. A nível de roupa, também é algo que a nível de funcionários nós aconselhamos, quando entram na instituição, devam trocar essa roupa, independentemente depois de colocar uma farda. Portanto, é algo que nós aconselhamos, mais uma vez, e à saída devem ser sempre descartados os EPIs, portanto, tudo o que seja máscara, luvas, aventais descartáveis, deve ser sempre colocado no lixo e nunca levar para fora da instituição. Relativamente à parte de banhos dentro da instituição, portanto, é algo que algumas instituições já adotam, portanto, normalmente os funcionários, antes de sair da instituição, tomam um pequeno duche e, de facto, depois vestem uma roupa para ir para o exterior. Portanto, isto são, de alguma maneira, algumas dicas que nós vos damos para minimizar aqui a possibilidade de ocorrer alguma contaminação que venha de fora para dentro da instituição. E agora vou entrar dentro da cozinha. Portanto, quando falo cozinha, estamos a englobar as copas, tudo o que seja zonas de manipulação de alimentos e preparação.
Uma das zonas que de facto temos que ter também aqui muito cuidado é tudo o que seja equipamentos. Quando eu falo equipamentos, estamos a falar de fogões, micro-ondas e, portanto, tudo o que seja necessário para a confecção da comida, deve haver uma programação de limpeza e desinfecção de todos estes equipamentos. Aqui vai muito ao encontro daquilo que já é adotado por muitas instituições, que é os planos de higiene, em que diz com que periodicidade é que dentro de uma cozinha certas áreas devem ser limpas por dia, 1 a 2 vezes por dia. Portanto, é nesse sentido, quando eu digo programação, é saber quantas higienizações normalmente tem que se fazer por dia, e isto vai englobando aqui várias áreas. Outra coisa muito importante é os utensílios, portanto, não utilizar os mesmos utensílios, como por exemplo as facas e tábuas de corte. Vou dar aqui um exemplo muito prático, que até é algo que vocês são muito massacrados, entre aspas, que é a questão de evitar a contaminação através dos alimentos, e o HCCP aqui bate muito nesta questão de evitar as contaminações através dos alimentos, e muitas das vezes estamos a falar de pequenos processos, como utilizar uma faca que fez um corte num alimento cru e depois foi fazer um corte do alimento cozinhado. Portanto, se um deles está contaminado, vai contaminar ao outro. Portanto, fazer sempre as desinfecções intercalares destes utensílios e obrigatoriamente fazer sempre ao final do dia uma higienização. Dou aqui o exemplo, obviamente que se eu estou a usar uma faca que até, imaginem, cortou um legume e não houve grande sujidade, eu posso muito bem passar um desinfetante, como o nosso Alcotizer, passar uma folha de papel e depois cortar um bife ou outra coisa qualquer. Portanto, isto para vos dizer que estas, pelo menos, desinfecções intercalares são muito importantes. Relativamente a bancadas, é algo que também é muito importante ir fazendo as desinfecções ao longo do dia, como por exemplo o nosso Alcotizer da NER, e fazer uma higienização, portanto, que é uma limpeza e uma desinfecção num só passo, com os nossos produtos que nós temos da nossa gama, que eu não vou estar aqui a explorar, e que vocês sabem que temos na nossa oferta. Relativamente à parte dos pavimentos, também é uma das áreas que não se pode ser esquecida, com os pavimentos também, as paredes e tudo o que são ralos, devem ser também higienizados e se ter a atenção de, pelo menos ao final do dia, eles têm que ser devidamente lavados e desinfetados. Portanto, aqui resumidamente, em todas as áreas abrangentes dentro da cozinha, o produto que eu de facto realço para aquilo que estamos neste momento a divulgar é o Alcotizer. Deve ser aquele produto que deve estar sempre constante dentro da cozinha para vocês ao longo do dia irem sempre fazendo desinfecções. Relativamente às áreas comuns, e aqui quando falo áreas comuns já estamos a abranger não só, por exemplo, os quartos ou as casas de banho, os WCs, como estamos a falar de corredores de serviço, pavimentos, recepções, salas de convívio, portanto são tudo zonas sociais, zonas sociais e comuns, que têm que ter uma preocupação muito redobrada. E aqui é onde normalmente há grandes focos de contaminação cruzada, porque é onde os cuidados têm que ser muito redobrados. Entrando dentro do mundo dos quartos, ter sempre a atenção que nunca pode ser descurada a hipótese de não trocar a roupa de cama e atoalhados, deve ser sempre trocada, portanto, diariamente deve ser trocado. Nunca esquecer a questão e a importância que é de higienizar as cabeceiras, as mesas de cabeceira, que muitas das vezes é esquecida porque chegam e só limpam praticamente o chão e alguma mesa de apoio, mas a cabeceira das camas também são importantes serem devidamente higienizadas. A importância que é portanto, a água que foi feita, a solução que foi preparada para esse balde, nós nunca aconselhamos que seja a mesma solução para higienizar o quarto do outro utente, portanto aconselhamos que essa água seja descartada e feita uma nova solução. Dentro das casas de banho, as casas de banho nós consideramos que são áreas críticas, são áreas que nós temos de ter muita atenção e é onde de facto não só esta questão do vírus, que é o que agora ouvimos muito falar, mas tudo o que seja bactérias, fungos, são muitas das vezes, algumas doenças são proporcionadas através do contacto que existe em WCs. Ter a atenção que
deve ser sempre, ou nós aconselhamos que devam começar sempre pelas zonas menos contaminadas. Estamos a falar de lavatórios, torneiras, louças, superfícies. Estas são as primeiras áreas que vocês devem, que nós aconselhamos que higienizem, e por fim deixar as zonas mais contaminadas, que é o que estamos a falar de urinóis, sanitários. Esses devem ser sempre as últimas áreas a higienizar. Nos corredores de serviço e nos pavimentos, ter a atenção que os corredores é a última coisa a higienizar, porque não nos podemos esquecer que tudo o que seja corrimões, parte dos elevadores com botões, etc., também tem que ser devidamente higienizados e ao longo do dia irem fazendo uma desinfecção, por exemplo, com o nosso Alcotizer, portanto são zonas de contacto. Deixar sempre, quando se vai fazer a limpeza do pavimento, deixar sempre uma zona disponível para a passagem de quem vai passar no corredor, e tudo o que seja zonas de contacto, portanto, ter a preocupação ao longo do dia, de X em X tempo, passar pelo menos um desinfetante, como o nosso Alcotizer da NER. Nas salas de recepção, portanto, tendo alguém que chegue externo à instituição, ter muita atenção que tudo o que são balcões de apoio, bancos que estejam na recepção, devem ser automaticamente, pelo menos, desinfetados após a pessoa sair da recepção. Portanto, isto estamos a falar da recepção ou qualquer outro local onde a pessoa possa passar, portanto deve-se ter esse cuidado. Imagina que a pessoa esteve sentada num banco, esse banco automaticamente deve-se ter a atenção de passar pelo menos um desinfetante. Portanto, nas áreas comuns e reforçando aqui um pouco a importância destes dois produtos para estas áreas, é de facto terem a atenção que o Alcotizer, o da NER, é aquele produto que nós aconselhamos de utilização diária e periódica ao longo do dia, de X tempo, ir fazendo uma desinfecção. E o ActiviFor TVF80 é aquele produto que vai lavar e vai desinfetar num só passo. Portanto, quando vamos fazer uma higienização de um quarto, por exemplo, de uma casa de banho, este produto dá-vos uma solução global a nível de limpeza e desinfecção. Como eu disse, não descurando a utilização de outros produtos que vocês já usam, como os limpa-vidros, entre outros, que nós também temos na nossa oferta. Agora aqui, falando de utensílios de limpeza. Eu não vou estar a aprofundar muito esta parte, mas é de facto dar, portanto, explicar-vos e dar-vos a entender que a codificação das cores, quando de facto foi criada, foi no intuito de para cada área haver uma cor diferente, para não haver a partilha de utensílios de umas áreas para as outras. O que também reforço relativamente à questão dos utensílios é que estes devem ser devidamente higienizados ao final do dia, portanto, ao fim da sua utilização, eles devem ser devidamente higienizados, colocados numa zona própria onde vocês têm este tipo de utensílios e deixar ao ar, como eu costumo dizer, deixar ao ar ou secar, para que no dia a seguir eles estejam minimamente secos, porque o deixarmos, imaginem, panos empilhados e úmidos, se não houve uma boa higienização, vamos criar ali um meio biótico, digamos assim, ideal para, por exemplo, todas as bactérias que possam ter resistido e que não tenham sido combatidas, vão proliferar nesses panos. Portanto, daí a importância de lavá-los muito bem e, se possível, deixá-los a secar ao ar. Pronto, só dar aqui ênfase à questão da importância das cores, portanto, um dos fundamentos da codificação das cores foi exatamente isto que nós estamos neste momento a viver, é evitar ou controlar a infecção ou a prevenção de contaminação cruzada. Por isso é que foi criada a codificação das cores, porque não usar, por exemplo, os mesmos panos ou as mesmas mopas em áreas diferentes, como por exemplo uma casa de banho, um quarto ou uma sala de estar, não haver partilha desses utensílios. Outra coisa que eu também quero realçar é a questão da importância de cada utente, portanto, quando se vai fazer a higienização de um quarto, juntamente com uma casa de banho, digamos que esse quarto deve estar alocado à utilização de um pano e de uma mopa, que não deve ser partilhado
para fazer a higienização, por exemplo, do quarto do outro utente. Portanto, os funcionários que vão fazer este tipo de limpeza devem estar já preparadas com material para onde vão usar para cada quarto e casa de banho. Portanto, no final, como disse e volto a reforçar, é muito importante a higienização de todos estes acessórios. E pronto, damos terminada aqui a sessão. Espero que tenha sido útil, enriquecedora a nível de conteúdos, e vou então abrir aqui a sessão para questões. Portanto, qualquer questão que tenham, é só ligar o microfone e dizer. Quem não esteja à vontade para falar pode colocar aqui no bate-papo, pode colocar as questões no bate-papo e nós vamos respondendo. E mais uma vez, obrigada pela vossa presença. Eu já agora aqui da Ilha das Flores quero agradecer também esta webinar, que realmente foi muito interessante e ficamos esclarecidos em relação a estes produtos e vale a pena. Obrigada. Obrigada, Dora, obrigada. Continuação. Obrigada igualmente. Eu tenho uma questão, aliás, cerca de duas questões. Primeiro, o Alcoatizer, numa superfície, terá que ficar a atuar durante determinado tempo ou pode-se pôr e limpar e fica a desinfecção feita? Rui, se quiseres eu posso responder. Já agora estou a falar com, peço desculpa. Com a Sofia Fragoso, do Lar Residencial de Alcobaça. Olá, Sofia. Bem-vindos, já estou a ver aí que está aí com uma plateia enorme. Boa tarde a todos. As nossas funcionárias. Pronto, dando resposta à sua pergunta, digamos que o Alcoatizer, como tem na sua presença álcool, é uma questão de segundos para ele atuar. Portanto, se não tivesse na sua composição o álcool, portanto, se tivesse, imagine só os quaternários de amónio, nós aconselharíamos sempre aquele período para que o produto atuasse e fizesse a sua ação de desinfecção. Mas como o DNR tem álcool, ele consegue fazer uma desinfecção no imediato. Estamos a falar ao fim de segundos, ele vai atuar. Portanto, é que ele também seca e tem uma secagem rápida, como vocês têm certamente essa sensação. Portanto, a aplicação dele ao fim de segundos, ele automaticamente vai atuar, isto para dizer que pode pulverizar, deixar ali passar, imagine 5 segundos, nem isso, e passar, por exemplo, um pano e ele automaticamente fez a sua ação de desinfecção. Okay. Não sei se respondi. Sim. Sim, muito perfeitamente. Outra questão, na apresentação das cores dos panos para vários, eu por acaso verifiquei que estavam a dizer utensílios da cozinha verde, mas segundo o HACCP, a única cor permitida na cozinha, a nível de panos e tudo, é o azul. Ana, sim, eu só voltando aqui, a questão, se for a ver, está a dizer no último slide que lhe apareceu, não foi? Exatamente, sim. Pronto. Atenção que nós, relativamente a essa parte, eu até dava mais importância, porque nós tirámos isto de um fornecedor nosso que vende este tipo de acessórios, mas aquele primeiro slide em que eu apresentei que o verde é para armários, o azul é para janelas e paredes e tetos, portanto, reforçar que é nesse que nós aconselhamos a vocês se guiarem, porque é isso que até a DGS de facto decreta, digamos assim, que seja essa a tipologia que devem seguir. Portanto, obviamente que quando vamos para a parte da cozinha, já aí muda essa parte, porque já estamos a falar de cores diferentes. Portanto, o que eu quis mais passar era numa limpeza geral, a nível de áreas sociais, ok? Portanto, não entrando propriamente na parte da cozinha, porque sabemos que a parte da cozinha, a codificação das cores altera conforme está a dizer, não é? Bem, era só mesmo essa, surgiu ali sim. nessa parte. O resto da nossa parte, muito obrigada. Nada, e obrigada e continuação a todos aí. Muito obrigada. Susana, uma questão. Sim, Fernanda. Tanto tu como o Rui foram muito claros e objetivos. Obrigada. Mas Active Forte, o DBF 80, precisa de enxaguamento? É assim, nós na ficha técnica temos sempre que ele precisa de enxaguamento. Aquilo que nós aconselhamos é numa superfície, quando ele é aplicado em superfície, nós aconselhamos no final de aplicado devam passar um pano úmido.
Portanto, aconselhamos de facto que haja esse enxaguamento. Quando falamos em pavimento, em que preparam, imagina, as soluções para balde, em que o produto está em solução, como está para pulverizador, mas no pavimento nós não... Portanto, não é obrigatório fazer um enxaguamento depois no final com uma mopa úmida, por exemplo, só molhada. Basta, de facto, preparar a solução para balde, passar a mopa e automaticamente fica a higienização feita e não é necessariamente obrigatório fazer um enxaguamento. Ok, obrigada. Depende um pouco da utilização que também estivemos a fazer e a superfície que estivemos a higienizar. Mas depois também há alguma dúvida, podemos tirar. Ok, obrigado. Depois também podemos verificar essa situação. Obrigada. Temos aqui várias perguntas, deixa eu ver. Em relação às mopas para cada quarto, nós temos 30 quartos, devemos ter 30 mopas. Falando aqui para a Associação Cultural de São Joaninho, é claro que, atenção a uma coisa, isto é o que nós achamos e aconselhamos como o ideal. Obviamente que uma instituição, uma associação que tenha muitos quartos, o que é que nós aconselhamos? É que após a limpeza de um quarto, e esse acessório, essa mopa, for utilizada para um quarto seguinte, ele deve ser devidamente higienizado primeiro e depois é que deve ser utilizado nos quartos seguintes. Portanto, fazer sempre este processo. No contexto de hoje em dia, e estivemos a falar de mopa, sim, se tem 30 quartos, temos que ter uma mopa por quarto. Pois. Não podemos facilitar e não podemos correr o risco de estar a transportar um micro-organismo. Nós aconselhamos, de facto, que cada quarto tenha uma mopa, mas não havendo essa possibilidade da instituição, imagino que financeiramente, de facto, tenha 30 mopas, aquilo que nós aqui aconselhamos, como uma possibilidade de resolver essa questão, é de facto higienizar muito bem essa mopa antes de ser utilizada no outro quarto. Mas conforme o colega diz, não é o ideal para aquilo que nós estamos aqui a apresentar, não é? Portanto, o ideal era cada quarto de facto estar com um conjunto, digamos, de utensílios próprios. Está aqui alguém a perguntar se há possibilidade de enviar a apresentação. Claro que sim. Existe algum certificado de participação? Sim, nós passamos uma declaração em como estiveram presentes, portanto, não se preocupem, nós iremos enviar isso via e-mail. Temos aqui outra questão, na lavagem, isto depois já é para ti, Rui, no caso de lavagem de roupa do domicílio, a temperatura ideal é 40 ou 60 graus? Sim, nós na questão da lavagem de roupa garantimos uma limpeza e desinfecção através dos nossos produtos químicos. Tem a ver um pouco com a etiquetagem da roupa e com se elas permitem o uso de temperatura ou não. Normalmente recorremos sempre a uma temperatura entre os 50 graus para a roupa de cor e garantimos através dos nossos detergentes essa lavagem e essa desinfecção. Sim. Está aqui alguém a perguntar se é possível ver as cores diferenciadas de limpeza das várias superfícies. Sim, eu posso partilhar aqui novamente a tela e deixar exatamente nessa parte. Portanto, não sei se conseguem ver. Sim. Aqui está. Portanto, aqui no slide tem aqui ao lado a tipologia das cores, a codificação. Ver se há aqui mais perguntas, Rui. Os novos doseadores do Wi-Fi teremos acesso? Portanto, é o Jaime Santos que está a questionar se os novos doseadores do Wi-Fi eles terão acesso? Sim, depois entrar em contato com cada gestor que acompanha o cliente ou a área e sim, os nossos gestores comerciais depois vão explicar as condições de acesso aos mesmos. Uhum. Samer Souza, também gostaria de ter esta participação e o vídeo, pois não consegui vir a tempo. Não se preocupe, porque nós vamos depois disponibilizar o vídeo deste webinar. Portanto, quem não pôde estar presente ou não assistiu na íntegra ao webinar, vai ter possibilidade depois de ver o vídeo. Sim, ele está a ser gravado, portanto. Alguém mais a perguntar se depois pode ter acesso à apresentação? Claro que sim. Tentar ver se não me salta aqui, não me passa aqui mais nenhuma pergunta. Nós temos 21 quartos, utilizamos uma por quarto e uma por cada banho.
Pronto, aqui está o exemplo de uma instituição que está a dizer que já adotam isto que nós aconselhamos, que é cada quarto tem uma mopa, portanto os utensílios são usados por quarto. Bom, penso que acho que não temos mais nenhuma questão, Rui. Portanto, então dá para passar a palavra ao Jacinto. Jacinto, podes dar o fecho. Já agora, mais uma vez, obrigada a todos por estarem presentes e espero que, de facto, tenha sido uma mais-valia para vocês. Muito obrigado a todos os participantes que estiveram presentes neste webinar. É com muito gosto que digo que conseguimos impactar bastantes pessoas e bastantes inscritos nestes 2 dias de webinar. É sinal que o trabalho que estamos a fazer é valorizado por vocês e é pertinente, e é com muito orgulho que agradeço a todos vós o facto de terem este tempo para também nos ouvir. Dou por terminado então este webinar e deixo mais uma vez reforçando de que irá ser enviado declarações de participação neste webinar para formalizar e terem do vosso lado este documento, e também irá ser disponibilizado dentro de instantes na plataforma YouTube este webinar, e será devidamente informado através do e-mail do que utilizaram para a inscrição. Caso tenham alguma dificuldade em aceder a esta informação, estamos ao dispor para tirar qualquer dúvida e reenviar, obviamente, a informação até vocês. No que precisarem, estamos aqui e mais uma vez obrigado. Desejo uma boa tarde a todos vocês e pronto. Obrigada, boa tarde para todos. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada a todos. Obrigada, boa tarde.